que a verdade é composta por vários aspectos, por várias dimensões que precisam ser constantemente escavadas, constantemente investigadas. Que há inúmeras ideias, há inúmeras formas de se chegar a um determinado objetivo. Enquanto a gente fica disputando, brigando sobre quem está mais próximo da verdade, a gente perde a oportunidade de somar forças com o outro para continuar avançando no processo de aproximação da verdade. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria agradecer a todos vocês que têm participado do nosso canal. Seja se inscrevendo, seja comentando, seja seguindo a nossa página do Instagram. A participação de vocês tem sido de fundamental importância para que eu me alimente de mais e mais ideias, para que eu possa produzir mais vídeos. E no vídeo de hoje, eu vou falar sobre um tema relacionado à série Aprendendo a Dialogar. Após falar sobre a importância da gente aprender a dialogar e sobre as causas psicológicas da nossa dificuldade de dialogar, eu vou falar sobre o quão improdutivo, o quão não construtivo é a disputa do troféu da verdade em um diálogo. E para defender essa ideia, eu vou recorrer principalmente à filosofia. Nesse campo, uma primeira pergunta se faz necessária. Afinal, o que é a verdade? Onde está a verdade? A investigação sobre a verdade é um dos temas mais complexos e mais palpitantes dentro da filosofia, dentro de todas as áreas do conhecimento humano. Afinal, o que mais move o ser humano a conhecer mais, a investigar sobre a realidade, sobre a essência das coisas, é esse desejo de compreender melhor a existência, de se aproximar cada vez mais da verdade. A investigação sobre a verdade é um tema que tem instigado muitos filósofos, muitos pensadores ao longo da história. Nesse sentido, a gente poderia dizer que a verdade não está necessariamente no mundo, nas coisas, porque as coisas são como são. A classificação entre algo menos ou mais verdadeiro refere-se às ideias que nós formamos, que nós construímos sobre o mundo, sobre a existência. E partindo dessa premissa, a gente pode afirmar que a verdade é composta por vários aspectos, por várias dimensões, por várias camadas que precisam ser constantemente escavadas, constantemente investigadas. No campo da filosofia, existem no mínimo 6 concepções sobre a verdade. E é importante que a gente aborde cada uma delas, porque essas teorias, essas concepções vão iluminar a nossa investigação sobre o tema de hoje. A primeira teoria sobre a verdade é a teoria da correspondência. Ela refere-se ao grau de correlação entre o nosso pensamento, as nossas ideias e a realidade, a existência. Sempre que a ideia que a gente tem sobre uma coisa corresponde à realidade dessa coisa, a gente pode dizer que essa ideia é verdadeira. Mas afirmar que as nossas ideias guardam correspondência com a realidade, baseando-se tão somente na nossa percepção, é muito superficial, porque não raras vezes a nossa percepção nos engana. E é daí que advém a segunda teoria sobre a verdade, que é a teoria do desvelamento. Segundo essa teoria, a gente se aproxima cada vez mais da verdade na medida em que a gente se aprofunda na investigação do nosso objeto de conhecimento. Segundo essa teoria, a verdade é composta de várias dimensões, de vários aspectos, de várias camadas. E a gente precisa aprofundar e ampliar a nossa visão
para que a gente possa perceber todas as dimensões da realidade. Se a gente fala, por exemplo, que no Brasil nós estamos atravessando uma crise econômica, essa ideia corresponde com a realidade, mas ela é superficial. Para que a gente possa aprofundar a nossa percepção, a nossa ideia sobre essa questão, a gente precisa aprofundar a nossa investigação e ampliar a nossa visão, para que a gente possa perceber todas as causas, todos os fatores psicológicos, econômicos, sociológicos, ambientais que confluem para que a gente passe por uma crise econômica. Segundo, então, essa teoria do desvelamento, seria muito pretensioso, muito arrogante a gente poder dizer que alcançou a verdade em sua totalidade. A gente pode, no máximo, se aproximar um pouco mais da verdade, mas a apropriação total da verdade é algo que nos é praticamente impossível. Seguindo essa linha, existe uma terceira teoria sobre a verdade, que é a teoria da coerência interna. Segundo essa teoria, é verdadeiro todo pensamento que advém de um raciocínio lógico, onde as premissas apresentadas guardam coerência com a conclusão a que se chega. Mas não é suficiente que haja uma coerência interna, sendo necessário também que haja uma coerência externa, ou seja, que o raciocínio que a gente apresenta guarde coerência com a realidade exterior a qual ela se refere. Existe também uma quarta teoria sobre a verdade, que é a teoria do pragmatismo ou do funcionalismo. Segundo essa concepção, é verdadeira toda a ideia que funciona, que é útil. Se a gente tem um problema e se a gente coloca em prática uma determinada ideia para resolver aquele problema, a gente pode dizer que aquela ideia é verdadeira na medida em que ela efetivamente resolve o problema. Isso porque ela é útil, ela é funcional, ela resolveu a situação na prática. Mas a gente não pode dizer que somente aquela ideia é verdadeira. Isso porque várias outras ideias, várias outras práticas poderiam resolver a mesma situação através de outros caminhos, através de outras vias, através de outros recursos. E por isso, sob o critério do funcionalismo, do pragmatismo, a gente pode dizer que há inúmeras ideias, há inúmeras formas de se chegar a um determinado objetivo. A quinta teoria sobre a verdade é a teoria do consenso. É uma teoria que se aplica mais à verdade quando considerada coletivamente. Segundo essa teoria, que apresenta um viés mais sociológico, é considerado verdadeiro quando há um consenso entre a maioria das pessoas que compõem a coletividade. Segundo essa teoria, o ser humano tem a tendência a considerar como verdadeira uma ideia que é aceita pela maioria das pessoas. Mas pensar diferente da maioria não quer dizer necessariamente que essa pessoa que pensa diferente está mais próxima ou mais distante da verdade. Isso só o tempo dirá. Quando Galileu Galilei descobriu que a Terra gira ao redor do Sol, aquela ideia era contrária ao pensamento dominante da época. E não seria muito construtivo que ele ficasse brigando contra o pensamento da maioria. O tempo tratou de demonstrar se a teoria dele guardava uma correspondência maior com a realidade ou não. E com o passar do tempo, essa teoria, que antes era considerada falsa, passou a ser considerada verdadeira. E a sexta teoria sobre a verdade é a teoria psicológica da verdade, que foi desenvolvida principalmente por pensadores da psicologia. Segundo essa teoria, existe uma diferença entre a realidade física e a realidade psíquica. Uma coisa é a realidade do mundo que nos cerca, e outra coisa é a realidade percebida pelos nossos sentidos, pelos sentidos de cada pessoa. A gente pode compreender melhor essa teoria a partir do fenômeno do daltonismo. Uma pessoa daltônica percebe as cores de maneira diferente de uma pessoa não daltônica.
E não faz o menor sentido ficar disputando sobre qual percepção é verdadeira. Mas além do fenômeno do daltonismo, é importante que a gente tenha em mente que cada pessoa percebe a realidade de maneira diferente. E não faz muito sentido a gente ficar disputando sobre a precisão maior ou menor de uma percepção em relação às outras. E dito isso, vocês podem me perguntar: Daniel, diante de tantas teorias complementares que demonstram a dificuldade da gente alcançar a verdade, por que as pessoas insistem tanto em disputar pelo troféu da verdade? A primeira razão é que nós, seres humanos, desejamos alcançar a verdade, desejamos nos aproximar da verdade. Uma das grandes motivações da nossa existência é nos aproximarmos cada vez mais da verdade, para que a gente possa compreender melhor a realidade e, a partir dessa compreensão, sofrer menos e viver cada vez melhor. Além disso, as causas psicológicas sobre as quais eu me referi em outro vídeo, como o nosso egocentrismo, o nosso orgulho, a nossa arrogância, o nosso impulso de dominação, a nossa competitividade, todas essas características fazem com que a gente dispute o troféu da verdade. Mas para aprofundar ainda mais a nossa reflexão sobre o tema, eu vou buscar demonstrar, à luz de cada teoria sobre a verdade, o porquê faz muito mais sentido que a gente coopere com o outro na busca da verdade do que a gente continue competindo com o outro em torno do troféu da verdade. Segundo as teorias da correspondência e do desvelamento, se a gente, ao invés de competir com o outro, busca cooperar com o outro, a minha visão vai se somar à visão do outro. E com as nossas visões somadas, ampliadas, a gente vai poder perceber a realidade de forma mais ampla e mais profunda. E assim, a gente vai ter muito mais chance de se aproximar ainda mais da verdade. Segundo a teoria da coerência interna, se as pessoas buscarem cooperar na busca da verdade, o raciocínio de uma vai complementar, vai ampliar, vai melhorar o raciocínio da outra. E raciocinando juntas, elas poderão apresentar uma teoria mais coerente, que apresentará não só uma coerência interna, mas também uma coerência externa. Segundo a teoria do pragmatismo, se as pessoas buscarem cooperar na busca da verdade, elas enxergarão mais recursos, mais ferramentas, mais caminhos através dos quais elas poderão resolver aquela situação, aquele problema. Segundo a teoria do consenso, se nós buscarmos focar nos pontos de convergência, a gente vai poder somar forças e continuar avançando, seguindo adiante no processo de investigação da verdade. Seguindo essa linha, se as pessoas estiverem muito apegadas aos pontos de divergência, eu considero muito mais útil que essas divergências sejam deixadas de lado e que a gente aguarde que a ação do tempo trate de demonstrar qual ideia está mais próxima da verdade. Segundo a teoria psicológica da verdade, se eu buscar ampliar minha visão do mundo, somando a ela a visão que o outro tem de mundo, eu vou ter a minha visão mais enriquecida, mais ampliada. Eu vou ter mais recursos para perceber a realidade de forma mais ampla e mais profunda. E, consequentemente, eu vou ter mais chances, mais recursos de me aproximar ainda mais da verdade. E dito isso tudo, eu espero ter demonstrado o quão improdutivo é a gente continuar insistindo em competir em torno do troféu da verdade. Enquanto a gente fica disputando, brigando sobre quem está mais próximo da verdade, as pessoas ficam ainda mais resistentes, a gente fica ainda mais estagnado em nossas posições e a gente perde a oportunidade de somar forças com o outro para continuar avançando no processo de aproximação da verdade. Então é isso. Nos próximos vídeos dessa série, eu vou apresentar algumas técnicas que a gente pode empregar para que a gente, na prática, melhore a nossa habilidade de dialogar com o outro. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta ele e que você se inscreva no nosso canal
para ajudar que esse e outros vídeos alcancem mais pessoas. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.